Salmo 19, o verso 12. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Mais uma vez, Pai, quebranta o nosso coração, pois nós não somos dignos, Senhor, de estar diante de Ti. A Tua santidade, a Tua pureza, a Tua majestade é demais para os nossos olhos. Nos faça compreender quão pequenos somos para que nós possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Ensina-nos, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. O homem, ao analisar a si mesmo, ao se apresentar aos outros, ele demonstra acreditar na sua própria justiça. E alguns homens, por tentarem se esforçar por fazer aquilo que é certo, eles são tendenciosos ao orgulho e chegam a ser arrogantes diante de Deus para exigir direitos adquiridos por sua própria fidelidade. Se imaginam justos porque ignoram o nível da pureza exigida por Deus. Quando a gente vê Isaías, quando ele diz que viu o Senhor assentado no sublime trono, e querubins e anjos estavam à volta dele, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam. A gente vê ali que os querubins da presença de Deus tapavam seus olhos, porque os querubins não se achavam dignos de olhar para Deus. No entanto, por se acharem justos, pessoas acham que podem se expor e esforçar em estar na presença de Deus. Desconhece a profunda espiritualidade e o rigor da lei de Deus. Tratam a sua vida como sendo de menor importância e a obediência com desprezo, vivendo de maneira que desagrada a Deus, não parando para pensar a dura mão de Deus que pesará sobre a vida do pecador que escolhe viver no pecado. A severidade da lei deve ser levada em conta em todos os momentos da nossa vida, porque Deus, Ele não deixa barato. Ele não passa a mão sobre a cabeça das pessoas, justificando o pecado do pecador que quer viver no pecado. Se tivéssemos a noção da real dureza da mão de Deus em relação ao seu juízo, teríamos uma noção diferente sobre nós mesmos. Se soubessem como a lei julga os seus pensamentos e as tuas emoções interiores, ninguém se atreveria a se ver como justo diante de Deus, em virtude dos próprios pensamentos e das próprias obras. Diante da severidade divina, a justiça nossa, ela murcha e ela se converte em nada. Isaías vai dizer que aquilo que somos não vale nada, e aquilo que fazemos vale menos ainda. Também o autor bíblico diz que a nossa justiça são como os trapos de imundícia, e assim então, se virmos de fato a ira de Deus sobre o pecado, que levou ele a sacrificar o próprio filho, nós então veremos de modo diferente. O vistoso abriga em sua justiça, torna-se um edifício em ruína aquele que acha que pode se apresentar diante de Deus com ele sendo o perfeito sem depender de Cristo. Quem pode discernir os próprios pecados? O salmista, ao dizer isso, logo ele diz: absolve-me dos que me são ocultos. Meus irmãos, muitos dos pecados que nós cometemos, nós nem ao menos conhecemos. Em um concílio no concílio da Igreja Católica em Latrão, conhecido como Concílio de Latrão, o concílio decretou que todo católico deveria confessar anualmente todos os seus pecados. Veja que a ênfase é que deveria confessar todos os seus pecados. E diz que não haveria esperança de perdão se não fosse cumprido esse decreto.
Decreto absurdo. Por que absurdo? Porque supõe que homens poderiam declarar todos os seus pecados tão facilmente como se contasse os dedos da mão. Veja, se tivesse que confessar os pecados cometidos em 1 hora apenas, ninguém seria capaz de confessá-los. Por quê? Porque há pecados que não podemos confessar. Há pecados que são ocultos a nós mesmos, porque passam despercebidos aos nossos olhos e ao nosso entendimento. Se nos víssemos como Deus nos vê, teríamos uma opinião diferente a nosso respeito, porque somos incapazes de detectar os nossos próprios pecados, porque eles não são vistos nem por aquelas pessoas que nos observam, porque mesmo sendo nós pecadores, as pessoas ainda nos julgam pessoas crentes, fiéis, porque não conseguem perceber as nossas falhas. A cada hora da nossa vida, nós cometemos muitos pecados que não são acusados pela nossa consciência, isso porque nós temos uma natureza caída, que costuma ver o pecado como algo natural. Não temos visto como coisas erradas, muitas das nossas práticas, em virtude da nossa cegueira espiritual, e também por causa da nossa intimidade com o pecado. Coisas que fazemos e repetimos, e aí nós começamos a achar que deixou de ser pecado. Temos de aceitar, pecado é pecado. Quer você veja como pecado, quer não. Pecado não é pecado só porque você entende como pecado. Pecado não detectado também é pecado, e tão real quanto os pecados ocultos. Quer você tenha consciência deles ou não, vai continuar sendo pecado. Nós devíamos orar pedindo: Senhor, eu confesso os meus pecados conhecidos, e também acrescentar: Senhor, perdoa os meus pecados que me são ocultos. Deveríamos quebrantá-los diante do Senhor. Só que essa não é a essência da mensagem de hoje. Não quero falar dos pecados que nós desconhecemos, mas eu quero chamar a atenção, meus irmãos, dos pecados secretos. Não secretos por não conhecer, mas daqueles ocultados pelo pecador. Daquele que o pecador sabe que é pecado, mas mesmo assim comete. Se você olhar um belo jardim, bem cuidado pelo jardineiro, que ele mantém a grama toda aparada, mantém as plantas podadas, as flores bonitas, as esculturas ali no jardim enfeitam tudo aquilo. Mas se você levantar e mover aquelas esculturas do lugar, você vai perceber que ali escondem germes nojentos. Muitos insetos que você não ousaria tocar estão ali escondidos. Meus irmãos, o nosso repúdio tem de ser contra a hipocrisia. Hipocrisia é máscara que nós colocamos, fazemos uma capa de santidade, escondendo os nossos pecados ocultados por nós mesmos, para manter uma aparência de fidelidade. Isso é hipocrisia. Nós deveríamos chorar e nos desesperar diante de Deus, clamando: Senhor, perdoa o meu pecado. Devíamos dia a dia, momento a momento da nossa vida, colocar-nos diante de Deus, e aqueles pecados que nós cometemos, deveríamos confessá-lo ao Senhor, para podermos tirar da nossa vida. Devemos entender o quão longe podemos ir na proteção da nossa aparente fidelidade, e quão pouca é a pureza do nosso coração. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem, extremamente corrupto. Não podemos nos deixar levar pelo nosso próprio coração. A você que peca em segredo, depois de ter feito a tua profissão de fé, que quebra o pacto com Deus quando está nas sombras e continua usando a máscara da bondade quando está na luz. A você que fecha as portas para cometer pecado, achando que vai esconder isso, para você essa mensagem. Se você tem feito isso, eu quero alertar você do grande risco que você está correndo. O objetivo é que todos que praticam pecados ocultos os abandonem, renunciem, detestem, odeiem, que aborreçam todos os seus pecados secretos. Eu vou mostrar algumas razões que eu tenho para que cada um abandone pecados secretos. Primeiro, porque pecado secreto é uma loucura. A loucura dos pecados secretos. Você é formoso, a tua conduta externa é reta, você é generoso, você é um cristão aos olhos de todos, mas se você se entrega ao pecado oculto, e você fica quietinho lá,
às escondidas cometendo o seu pecado, fique alerta, isso é uma loucura. Se você tem o teu prazer pecaminoso no privado, fique sabendo que isso é loucura. Talvez você pode dizer, eu não cambaleio pelas ruas bêbado, mas lá do oculto você quer experimentar a bebida, sente desejo e prazer por ela. Você não adultera, você não está nas ruas como as prostitutas vendendo o seu corpo, mas você se deita com o namorado, deita com a namorada, ou então procura mulheres ao culto onde ninguém sabe. Uma vez um amigo meu, já é bem idoso, ele disse que quando ele tinha por volta dos 40 anos, ainda solteiro, ele foi procurado por um presbítero da igreja, que o aconselhou, não, você já é bem passado da idade, você não pode ficar sem mulher, viaja aqui para 2, 3 cidades para frente, lá ninguém vai ver. Ele diz, eu não posso fazer isso. Graças a Deus por ele não ter feito. Que conselho triste que ele recebeu. O teu pecado, ele não está secreto e nunca estará. Você pode achar que ninguém descobriu, que ninguém verá. Acontece o seguinte, alguém viu. E quem viu, e quem conhece o teu comportamento é Deus, e Ele é quem vai te julgar. Porque se eu vir o teu pecado, eu não vou te julgar, mas Deus é que vai trazer a condenação contra o pecado, e Ele já viu, e Ele já registrou. Também um dia, o teu pecado será revelado aos olhos de todos os homens. Você que teme tanto pela tua aparente fidelidade, você que tem aquele prazer em manter a sua aparente fidelidade a todos, para que as pessoas te elogiem, sabe de um dia, que aquele pecado cometido em oculto vai ser mostrado para todos, e vão ver a tua infidelidade praticada durante todo o tempo. Não é possível que te escondas de Deus, o teu pecado está registrado nos céus, e eu vejo em Apocalipse, quando diz que diante de Deus vai ser aberto um livro, depois o outro livro, são 2 livros, o primeiro livro é o livro que registra a tua vida, que registra o teu pecado, que registra toda a tua caminhada, e esse livro vai mostrar o quão pecador você é, e ele vai te jogar lá embaixo, e aí vai se abrir um segundo livro, é o livro da vida, é o livro do qual Jesus Cristo vai dizer, está aqui tudo, foi registrado, te mostra que você é um pecador condenado, mas eu morri por você, eu te salvei, entra então. Mas o primeiro livro vai expor tudo o que fizermos. Hipócrita e falso é aquele que comete pecado em segredo, achando que o Senhor não vê. São tolos os homens que pensam que podem fazer algo em secreto, porque Deus, Ele vê todas as coisas. Vocês já observaram aqueles formigueiros do vidro? Que as pessoas colocam e observam como que as formigas levam o alimento de um lado para o outro, onde elas se reproduzem. A nossa vida é como um formigueiro de vidro, aos olhos de Deus, e Ele vê todas as coisas, e por mais ocultas que sejam, ainda assim, Ele pode ver. Assim Deus nos vê lá dos céus. Os olhos de Deus atravessam a escuridão, por mais densa que seja, por mais escuro que seja, Deus, Ele vê através da escuridão. Ele lê os pensamentos, Ele vê as tuas ações, e Ele sabe as motivações, quando você faz alguma coisa motivado pelo pecado. Essa verdade, meus irmãos, seria suficiente para te refrear, para me refrear de todos os pecados. Deus vê tudo o que eu faço. Isso deveria me refrear de qualquer ato pecaminoso. Nós blasfemamos contra Deus quando fazemos isso. As pessoas, elas não viram a tua falsidade, mas Deus viu. Tu levas uma vida imunda, mas parece respeitável. A tua vida está escrita no livro de Deus. Ele tem um diário de todas as tuas atitudes. Pense naquele dia que uma multidão estará reunida, e Deus vai apresentar a sua vida diante de todos. Se você tem vergonha que alguém fale do que você fez, imagine naquele dia onde todas as pessoas vão ouvir a tua história. Eu tenho certeza de que o mais santo daquele que está aqui nesta noite, ele não aceitaria que fosse trazido aqui à frente e exposto todos os seus pensamentos pecaminosos. Talvez ele diria, mostre as minhas atitudes. Só que nós pecamos também por pensamentos. Quão grande será a tua vergonha quando as lascívias secretas, as tuas transgressões forem expostas diante de todos. Deus usará a sua voz
mais forte que 1000 trovões, para declarar, de maneira que ninguém possa dizer que não escutou tudo aquilo que você fez. É tolice manter pecados secretos. Eles vão te destruir. Mas a segunda lição que eu vejo em relação a pecados que são secretos pelos homens, que são ocultos pelos homens, é a miséria dos pecados secretos. Que miséria que é conviver com um pecado secreto. Quem fez a sua profissão de fé e vive no pecado é um miserável. O bêbado é miserável, mas ele tem o seu prazer na bebida e ele não finge ser um crente. Se você chega lá naquela adúltera no meio da rua, que vive vendendo o seu corpo, para ela é uma vergonha, mas ela tira o seu sustento daquilo, e ela não está na igreja dizendo, eu sou uma crente e estou vivendo dessa maneira. O homem da boca suja, que fala palavrões, ele não usa a sua boca para cantar louvores para Deus, ele está vivendo a sua vida na miséria. O homem que anda com Deus, que está unido à igreja, que vai aos cultos e ainda assim vive em pecado, quão miseráveis são os seus dias. A sua vida é como a vida de um rato. O rato, ele está lá, escondido no buraco, e ele sai, corre e aproveita um pouquinho ali das migalhas e corre para o seu buraco. Assim é a vida do crente que quer viver em pecado, usando de pequenos prazeres que o mundo oferece. Pecam e vivem temerosos de serem descobertos. Com astúcia vão tentando esconder e disfarçar a sua transgressão durante a sua vida. Com mentiras, acrescentam engano a engano, para que outros não descubram a prática dos seus pecados. É como uma teia que vai se tecendo, e ele vai ficando cada vez mais preso no seu comportamento. Se você quer agir como ímpio, e levar uma vida de pecados, que faça isso aos olhos de todos. Mas não finja ser crente vivendo na igreja e numa vida de prostituição, de mentira, de desonestidade. Se quer viver em pecado, diga, eu vou viver em pecado, e viva. Mas se quer viver como crente, você tem que confessar o teu pecado e abandoná-lo. Deixe de agir como um covarde. Não professe ser de Deus enquanto a tua vida é do diabo. É hipocrisia religiosa. E essa hipocrisia é um truque do diabo para enganar as pessoas, achando que podem viver nos seus pecados ocultos. Se verdadeiramente serves a Deus, sirva de forma declarada, serve fielmente, e se pecar, confessa e abandone o pecado e volta. Se você professou a tua fé, então cumpra o que prometeu, dê testemunho, seja fiel, que é isso que espera de um crente. Se vive em pecado, não esconda por meio de hipocrisia e falsidade, porque o próprio Deus mandou que se confessasse os pecados. Ele sabia que o crente peca, ele sabia que nós somos fracos, mas nós temos que confessar o pecado, para que nós não guardemos, e ele crie filhotinhos, e se reproduza e vai destruindo a nossa vida. A hipocrisia tem paralisado a igreja e tem minado o seu vigor. Quantas pessoas lá de fora dizem, eu não quero ser daquela igreja, porque aquela pessoa eu conheço, está lá dentro, está lá louvando a Deus, está fazendo isso e aquilo, está lá pregando, mas no entanto, quando sai da igreja ele faz isso e aquilo. A hipocrisia mina a força da igreja. Muitos crentes são ótimos com as suas palavras, mas se os seus pensamentos e práticas fossem expostos, eles seriam rapidamente jogados para o inferno, porque os crentes não tolerariam a sua presença. Meus irmãos, nós perdoamos os ímpios que se entregam ao pecado abertamente, e quando ele vem, nós aceitamos aqui a presença dele, e nós os tratamos. Mas um homem que engana e simula e ora, enquanto vive em pecado, os homens, aqueles que temem a Deus, vão desprezá-los, até os lá de fora vão desprezar. Não podemos suportá-lo, a nossa alma aborrece. Se essa pessoa abandonar o pecado, nós vamos sim amar. Mas se sua hipocrisia desprezível, se ele se manter nessa hipocrisia, ele vai ser detestável. A sua justiça falsa é como maquiagem de defunto. É como enfeites fúnebres. Quando morre alguém, manda aquela quantidade de flores, aquilo é inútil. Porque aquele defunto baixando a cova, ele vai cheirar mal, vai apodrecer. E assim é o crente que usa enfeites, o ímpio que usa enfeites de crentes. É tudo uma inutilidade, porque o mau cheiro vai aparecer.
Evite uma vida que necessite de duas caras. Evite fazer as coisas que você tem que se esconder. Se decidir servir a Satanás, não finja servir a Deus, mas se pretende servir a Deus, o sirva de todo o coração. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. É uma vida miserável. Evite qualquer ato que seja necessário ser escondido. Há um poema antigo que ilustra bem o ponto que eu quero fixar. Veja, matou um homem e jogou esse homem no rio. No dia seguinte foi até aquele local e buscou o corpo, achando que tinha sido levado pelas águas, mas percebeu que o rio estava seco e aquele corpo estava exposto. Rapidamente o cobriu com folhas, mas o vento forte varreu e a floresta, deixando então em segredo, o segredo exposto então ao sol. Então caiu com o rosto em terra e pela primeira vez começou a chorar, pois descobriu que seu segredo era tal que a terra recusou a guardar. Fez um buraco e enterrou a vítima. Mas o fato macabro acabou sendo descoberto e o assassino foi executado. A culpa é um mordomo sinistro. Os seus dedos são manchados de sangue. Os pecados secretos trazem olheiras. As noites sem dormir vão demonstrar que algo está errado na tua vida. A hipocrisia é um jogo difícil de se jogar, pois para ganhar você deve enganar os observadores e renovar o seu engano. Tenha certeza de que o teu pecado há de ser encontrado, e ele vai te encontrar. Homens contam as suas histórias até enquanto dormem. Quantos segredos já foram contados enquanto as pessoas estavam dormindo, em seus pesadelos contou-os? Nada é mais miserável do que um homem que peca secretamente e tenta preservar a sua imagem. Um cervo perseguido por cães sangrentos, com as suas bocas abertas, é mais feliz do que um homem perseguido por sua culpa. O pássaro preso pelo laço, doido para escapar do laço, é muito mais feliz do que aquele que vive preso pela culpa e pela certeza da condenação eterna. Ore assim: livra-me, Senhor, dos pecados que eu tenho ocultado. Em terceiro lugar, meus irmãos, vamos tratar a respeito da culpa do pecado secreto. Um grande monstro que tem destruído a vida de muita gente. Você acha que não há nada de errado até que alguém veja, não é? Cometeu tudo errado, mas ninguém viu, não há problema. Você teme que o teu patrão descubra que você está pegando dinheiro lá do caixa, mas se ninguém pegou, não há problema. Se você comete fraudes nos negócios, está tudo bem até que ninguém descubra. A medida comum de pecados é a sua notoriedade, só que isso está errado. Pecado é pecado se comete em segredo ou diante de todos. É curioso que os homens medem a sua culpa pela mania ou pela descoberta de outras pessoas. Um controlador de tráfego de ferrovia, de vez em quando, ele ficava desatento e errava o caminho que o trem deveria tomar. Mas logo ele percebia e ia lá e corrigia. Certo dia ele errou e não deu tempo para ele se corrigir e 2 trens bateram. Esse homem foi condenado quando errou e quando causou o acidente. Só, meus irmãos, que a culpa dele não aconteceu no dia do acidente. O erro dele que fez com que ele merecesse a condenação aconteceu todas as vezes que ele errou, consciente, e porque ele não foi atencioso no seu trabalho. A responsabilidade dele era ser cuidadoso. Então o seu erro não é só porque descobriu. É como uma menina que está lá dormindo com o namorado, de repente engravida, e aí diz: pecou. O pecado não foi engravidar. O pecado foi te manter sexo antes do casamento, antes de ser abençoado por Deus. Este homem, ele é tão culpado como todas as vezes que errou. O problema é que as pessoas só medem o pecado quando ele é descoberto. Não meça o pecado pelo que as outras pessoas dizem sobre ele. Meça o pecado pelo que Deus diz. Veja, irmãos, que Deus é tão severo quanto o pecado, que sacrificou o próprio Filho. Você acha que Ele vai tolerar o teu pecado? Mesmo que você esconda? Pecado segredado é pecado ainda maior, porque o pecado secreto implica que quem o comete tem aninhado o ateísmo no seu coração. Como pode isso? Essa pessoa pode até confessar ser um cristão, ela pode ter uma prática cristã, mas se ela mantém o seu pecado secreto, ela
tem um ateísmo prático, porque ela, no seu ato secreto, ela nega a existência de Deus. Não é ateu aquele que diz que não há Deus, que não importa que Deus pode pensar e o que os homens podem pensar. Quando homens dão pouco valor a Deus e dão a máxima importância aos olhos humanos, então essa pessoa está desprezando o Criador, desprezando o juiz que vai condená-lo. Há pessoas que por nada nesse mundo diriam palavras torpes diante do pastor, mas ao olhar e ver que o pastor não está olhando, ou o presbítero não está vendo, eles vão lá e fazem, e falam palavras torpes. Há quem não tropeçaria, trapacearia nos negócios, se fosse observado, mas quando ninguém olha, trapaceia diante de Deus. Valorizam o olho humano mais do que os olhos de Deus. Pensam que é pior ser condenado pelos homens e desprezam o julgamento de Deus. Isso é uma desonra para Deus. É destronar Deus, é colocá-lo abaixo das suas criaturas. Ninguém peca pouco em segredo sem cair em mais pecados. Como disse, o pecado ele procria, ele cresce. Essa pessoa pecando no oculto e pecando pouquinho, ela vai de mal a pior, porque ela continuará assim até que a culpa seja publicada. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Atribuo mais severa importância à culpa do pecado secreto, porque esta pessoa está ocultando algo que vai destruir a sua própria vida. Traga o teu pecado secreto à luz. A Bíblia diz, confesse o teu pecado. Mas se eu confessar o meu pecado, o que o meu irmão vai dizer? O que o presbítero vai dizer sobre mim? Sabe o que vai dizer? Aquele irmão está arrependido, ele quer abandonar o pecado. Você tem medo de ser julgado, que as pessoas reconheçam que você é pecador e você guarda quanto aquele ato de confessar é um ato de cura. A tua culpa é culpa se você for descoberto ou não. E se existe alguma diferença é para pior, pois é uma culpa maior, porque tem sido mantida em segredo. Mas em quarto lugar, irmãos, vou tratar do perigo do pecado secreto. Grande perigo. O homem não pode cometer um pecadinho secreto sem que com o tempo se converta em um pecado público e grande. Será como quando se derrete as geleiras lá nos vales, e aquela quantidade de água vai descendo, como aconteceu na Índia há poucos dias, e destruiu a hidrelétrica, destruiu cidades, e se não me engano, mais de 170 pessoas morreram. Você esconde lá uma pedrinha, um exemplo aqui, o pecado como uma pedrinha você esconde, e daqui a pouco você esconde, daqui a pouco o seu montinho vai ser uma pirâmide que as pessoas vão ver de longe. É como o cupim, vocês já viram o tamanhozinho do cupim? E ele vai colocando aquela quantidadezinha de terra, depois mais, e daqui a pouco o cupim está enorme, que nenhum carro consegue passar por cima dele. O pecador oculto diz, mas eu só vou tomar um gole desta vez, e quando eu quiser eu não bebo mais. E aí então, você vai pecando e daqui a pouco você é um bêbado. Logo você estará bêbado nas ruas, porque começou assim. Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, tem algum problema eu beber vinho? Não, a Bíblia não proíbe, mas ela não incentiva, porque ela pode te levar ao pecado maior. E aí depois, passado alguns meses, a mulher dele chegou para mim e disse, pastor, vai lá em casa. Meu marido começou tomando um golinho, uma garrafa de vinho, dá para 3, 4 meses, ele está tomando 2 garrafas. E agora ele já foi na festa, já tomou cerveja, já ficou bêbado, já embriagou, já brigou na festa. Hoje ele não está em igreja nenhuma, separou da mulher, a família totalmente destruída. Tudo começou com um pouquinho de vinho permitido. Você vai tentar ocultar hábito depravado, mas ele sairá à luz. É como um cãozinho, ele vai sair correndo atrás de você. Cubra com várias camadas de hipocrisia, e assim como um pássaro, o teu pecado vai cantar, ele vai aflorar, e tudo vai ser descoberto. O pecado privado te tornará tão duro quanto o bronze. Você que chora diante de Deus ao pecar, se você começar ocultando pecados, daqui a pouco você não vai chorar diante de Deus hora nenhuma. O pecado privado te tornará duro. Na primeira vez que pecou, gotas de suor saíram no teu rosto, você ficou angustiado.
Na segunda vez não tem mais gotas de suor, só certa agitação. Da terceira vez, agora o aspecto é astuto. Será que alguém viu? Será que eu fui descoberto? O pecado gradualmente vai te tornando um blasfemo, que você vai blasfemar contra Deus. Será como um barco levado pela correnteza sem domínio. Os pequenos pecados te colocarão entre os grandes pecadores. Você, quando vê alguém muito mal, terrível, você julga e diz: aquela pessoa que era distante de mim. Mas saiba de uma coisa: todo traficante que hoje está vendendo drogas, todos os grandes usuários de drogas, um dia foi como você, que deseja experimentar uma pequena dose. Todos eles começaram assim, até que experimentaram e foram afundando e hoje são prisioneiros. Cristãos afirmam que são pequenos pecados, que podem deixar a hora que quiser, mas ninguém pode deixar o pecado na hora que quiser. Eles são como raposas, e a Bíblia diz: cuidado com as raposas, cuidado com as raposinhas. Vocês já viram alguém ter medo de filhote? Filhote de leão é a coisa mais linda, não é? Você vê uma hiena filhotinha, é linda. Você pode ver as onças, quando filhotes, são lindas. Mas você ficaria diante de um leão? Se exporia diante de uma hiena para te rasgar a barriga? Você ficaria na presença de uma onça? Não. Quando a Bíblia diz cuidado com as raposas, as raposinhas, é porque elas pequenas, lindas, ninguém se protegia delas. As grandes se protegiam, mas as pequenas não. Veja que aí então, o que nós percebemos é que as pequenas raposas, elas vão no pé das uvas e elas comem os brotos, de maneira que os pés morrem. Mas cuidado com as pequenas, elas são perigosas. São como os pequenos ladrões, que abrem as portas para que os ladrões grandes entrem na casa. Uma única mosca morta, ela destrói toda uma vasilha de perfumes. Um teólogo disse: o coração está cheio de aves impuras, é sua jaula, mas você não deve fazer disso uma desculpa. A tua responsabilidade como cristão é torcer o pescoço de cada uma delas. A nossa responsabilidade é matar a nossa natureza. Por isso que a Bíblia diz: fazei morrer a tua natureza terrena. Não é se acomodar com ela, é matá-la. Devemos arrastar o nosso pecado à luz, sacrificarmos eles diante de todos, para que eles sejam vencidos. Por último, irmãos, ouça essa exortação. Como pastor, eu estou aqui para insistir que alguém que esteja guardando o pecado oculto, desista dele imediatamente. Se quer ser cristão, mas andam vacilando entre dois pensamentos, saibam: ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve Satanás. Os prazeres intoxicam, os seus gozos entorpecem. Não fosse Deus que incomodar o nosso coração através do Espírito Santo, nós estaríamos perdidos. De um lado está uma breve alegria, do outro lado uma vida eterna. De um lado uma felicidade transitória, depois uma esmagadora aflição. Do outro lado há uma sólida paz e um gozo eterno. Não seja um cristão sem levar em conta o custo desta escolha. Não seja um cristão sem levar em consideração a dura mão de Deus contra o pecado. Você deve, sem lamúrias nenhuma, renunciar aos teus prazeres. Você deve dizer não àquilo que você tem prazer e que ofende a Deus. Você nunca vai se arrepender dessa escolha. Dê crédito à severidade de Deus. O juízo divino virá sobre ti. Os homens podem rir do inferno e dizer que ele não existe. Mas quando eles estiverem diante do inferno, eles vão dizer: realmente tinha razão. Aquele pastor que pregou falando do inferno tinha razão. E para negar o inferno, eles têm que negar toda a Bíblia. Não podem ser de Deus e do mundo, não podem ser de Cristo ou do diabo, deve ser ou um ou do outro. Que Deus lhes dê a graça de renunciar aos pecados ocultados. É melhor entrar no céu sem uma mão, sem o olho, do que ir para o inferno com o corpo inteiro, assim Jesus diz. Os homens mudarão a sua forma de pensar ao ver Jesus no trono. Quando Jesus aparecer lá no céu, sentado no trono para julgar, aqueles que riram de Jesus, aqueles que disseram que os crentes são todos uns bobos a falar de inferno, aqueles que riram do juízo de Deus, eles vão estar lá clamando por misericórdia, mas vai ser tarde demais.
saia para examinar-te, saia para dobrar os teus joelhos, saia para chorar, saia para orar. É agora ou nunca, é voltar ou se perder. Quantos crentes se perderam e pela graça de Deus no final da vida voltaram? Quantos que estiveram na igreja e se perderam e nunca mais voltaram? Que Deus guie, meus irmãos, a nossa vida, de maneira que nós tenhamos a graça do Senhor e a misericórdia dEle, para nós não sermos dominados pelos nossos pecados secretos. Não guarde pecado. A gente guarda dinheiro na poupança, a gente guarda alimento na despensa. Esse pecado a gente não guarda, porque ele vai apodrecer, ele vai destruir você. Pecados ocultados são pecados que nos destroem. Agora pare para pensar naquilo que você faz, naquilo que você costuma praticar, que ninguém pode saber. Se você tem algo assim, então eu te digo, jogue isso fora imediatamente. Destrua enquanto para que ele não destrua a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos fortes para vencer aqueles pecados que nós achamos que eles são domésticos, acostumados a ele. A gente não deve se acostumar ao pecado. A gente deve buscar sempre a vida nova na presença de Deus. Amém?